Meu querido aluno, é um prazer estar aqui com você mais uma vez para mais um tópico da nossa matéria. Vamos lá, o assunto de hoje é o quê? Função do segundo grau. Vamos falar sobre as parábolas, sobre as raízes das equações, quando você iguala uma função a zero, todos os itens, meu querido, tudo para você poder fazer um exercício, entender bem qual é a ideia de uma parábola, para que serve, como se utiliza ela no nosso dia a dia. Vem comigo agora para ver logo a parte inicial. Analisa bem. É toda função da forma y igual a ax2 mais bx mais c. Cuidado com isso. Com a diferente de quanto? Zero. Por que a diferente de zero, meu querido? Simples. Porque se o nosso a aqui for zero, ela não é mais uma função de que grau? Segundo, se torna uma função do primeiro grau. Continuando, olha comigo. Primeiro caso, se a for maior do que zero, da mesma forma, é diferente. Logo, ele pode ser positivo ou o quê? Negativo. E se o a for maior do que zero, o que ocorre? A parábola vai ter concavidade voltada para cima. Olha o desenhozinho de um caso. Aqui nós temos uma parábola, concavidade voltada para cima. Logo, a maior do que zero, ou como todos falam, positivo. Sem problema. Uma coisa exatamente igual a outra. Analisa comigo. Eixo x, eixo y. Ou melhor, abscissa ordenada. Tudo certinho. Mas, meu aluno, se em vez de a maior do que zero, eu tivesse a menor do que zero, o que ocorreria? Me ajuda. Se o a for menor do que zero, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Olha o desenho. Mesma coisa. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, a parábola com concavidade voltada para baixo, tocando o ponto. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Continua a ideia. Pensa, você já sabe que se o a é positivo, parábola para cima. Se o a é negativo, parábola para baixo. E o que eu acabei de comentar, quem será aqueles dois pontozinhos onde ela toca o eixo x? Vou te contar, aquilo ali será as raízes. Mas é só isso, professor? Ah, moleza! Raízes ou zeros de uma função quadrática. Raízes ou zeros da função são os valores de x que têm como imagem o valor zero, ou seja, f de x igual a y igual a zero. São as raízes de quem? Ax2 mais bx mais c igual a zero. Presta atenção, meu aluno. Eu peguei aquela função quadrática e igualei a zero. E quando você pega uma função do segundo grau e iguala a zero, você cai numa matéria que você já aprendeu. No quê? Numa equação do segundo grau. E como se resolve a equação do segundo grau? Fácil, fórmula de Bhaskara. Olha ela aqui no quadro. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Onde esse delta nosso é conhecido. Quem era o delta? B ao quadrado menos 4ac. Vê só, se agora eu chego e falo assim, construa o gráfico da função y igual a x2 menos 7x mais 10. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui? Primeira coisa, o y igual a zero, pego e faço. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Caí ali, onde a gente queria, achar as raízes. E o que vai ocorrer? Delta, menos 7 ao quadrado, 49. 4 menos 4ac. A era 1, C era 10, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 10, menos 40. 49 menos 40, você vai chegar aqui valor em 9. E o que eu quero? Substituindo, x igual a menos b, menos 7, 7. Mais ou menos raiz de 9. Quanto que era a raiz de 9, hein? 3. E você cai 2a, 2 vezes 1, 2. Cheguei a essa relação. Meu aluno, você já sabe, uma hora 7 mais 3, outra hora 7 menos 3. 7 mais 3, 10. Sobre 2, 5. 7 menos 3, 4. Sobre 2, 2. O que você achou para mim? Fala, as raízes. E nesse momento, quando você acha as raízes, você já tem o quê? Aquilo que a gente conversou, os dois pontozinhos onde o gráfico está tocando que eixo, hein? O eixo das abscissas, o eixo x. Mas pensa aí, a gente caiu numa equação de que grau, hein? Do segundo. E se ela é do segundo grau, pode ocorrer que o delta pode ser maior do que zero, igual a zero ou o quê? Menor. Epa,
você sabe que se delta é menor do que zero, vai dar raiz de um número negativo. E raiz de um número negativo não é real. Isso não é real? Você está estudando comigo dois eixos, o x e o y, onde o x é real, o y é real. Ué, não tem. Exatamente isso que você pensou. Não toca. Quando o delta é o quê? Menor. Isso a gente vai falar mais um pouquinho. Primeiro, vamos ver o nosso gráfico. Olha aqui. Como nós acabamos de encontrar, você tinha a raiz 2 e a raiz o quê? 5. A parábola vem, o A era positivo, 1, com cavidade para cima, tocando no 2 e no 5. Rodrigo, tem uma dúvida. Qual? Que pontozinho é esse? Segura um pouquinho a sua dúvida, a gente já vai matar ela rapidinho. René Descartes foi o primeiro a usar o termo função. Este filósofo e matemático francês adotou um sistema de eixos concorrentes, representando a primeira grandeza sobre um dos eixos e a segunda sobre o outro. Dessa forma, ele pôde determinar as coordenadas de um ponto no plano. Atualmente, as representações cartesianas podem ser, por exemplo, na variação da temperatura, nas intenções de voto numa eleição ou na oscilação das ações nas bolsas de valores. Continuando, olha agora, estudo do que eu falei para você, do delta. O nosso delta pode ser alguns casos, lembra? Analisa comigo. Delta maior do que zero. Quando o delta é maior do que zero, você tem quantas raízes mesmo? 2. E se você tem 2 raízes, a parábola vai tocar em 2 pontos. Mas o delta, além de maior do que zero, pode ser o quê? Olha, delta maior do que zero, com cavidade para baixo. Por que com cavidade para baixo? Porque o A é o quê? Negativo. Também poderia ter concavidade para cima. Quer ver? Põe uma aqui, eixo das ordenadas, eixo das abscissas, parábola voltada para cima. Por que mesmo? Porque o A agora é o quê? Positivo. Mas independente de tanto o A negativo como o A positivo, você teve quantas raízes em 2? Agora pensa comigo. E se o delta for igual a zero? Ah, Rodrigo, delta igual a zero, uma única raiz. Não, meu aluno, não cometa esse erro. Esse é um erro fatal. Equação do segundo grau sempre terá quantas raízes? 2. Ah, sempre. Mas o delta é zero, então vai dar o mesmo valor. Ótimo, vai dar o mesmo valor, mas isso daí serão 2 valores o quê? Iguais. Acompanha. Aqui está uma parábola. Quando o delta é zero, o A é o quê? Negativo. Ela vai chegar aqui, vai tangenciar, vai tocar em um único ponto. E sabe que ponto era esse? Era a raiz x1 e também a raiz o quê? x2. Mas o A também pode ser positivo. E aí? A nossa parábola vai ter concavidade voltada para cima. Meu aluno, nós já estudamos o quê? O delta maior do que zero, o delta igual a zero. Tem aquele caso. Qual? O delta menor do que zero. E quando o delta é menor do que zero, raiz de número negativo. Rodrigo, eu não sei. Sabe sim. Analisa comigo o gráfico. Quando o delta é menor do que zero, você não possui raízes o quê? Reais. Logo, olha o nosso gráfico. Tem uma parábola com cavidade para baixo. Por quê mesmo? Porque o A é negativo. E ela tocou o eixo X? Não tocou, porque ela só vai tocar o eixo X quando tiver uma raiz real. Como não tem uma raiz real, ela não toca com cavidade para baixo. E se o A fosse maior do que zero? Mesma coisa, com cavidade voltada para cima. Mas tocou o eixo X? Não, porque não tinha raízes. O delta era menor do que zero. Maravilha, meu aluno. Ponto de interseção com eixo Y. Meu aluno, é aquela sua perguntinha que ficou para o final. Você já viu o ponto onde corta o eixo X e agora você vai ver o ponto onde corta o eixo Y. Poxa, pensa aqui comigo. Em todo o eixo XY você tem um par ordenado. Naquele eixo Y, qualquer par ordenado ali vai ter um valor igual a zero. Quem? O valor de x. Olha o que ocorre. No eixo Y, todos os valores de quem? X vale exatamente o quê? Zero. E se todos os valores de x vale zero, a função era da forma f de x igual a ax2 mais bx mais c. Se eu pegar no lugar de x e substituir quanto aqui? Zero, você vai ter o f de zero. E quem vai ser esse fzinho de zero? Vai ser a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. A vezes zero ao quadrado dá o quê?
Zero. B vezes zero? Zero. E você conclui que f de zero é igual a quanto, meu querido? C. E se f de zero é igual a C, observe a parábola. Quando o nosso azinho for positivo, analisa só. Ela vai ter concavidade voltada para cima e toca ali no ponto C. Mas se o nosso azinho for negativo, olha o segundo caso. Ela vai ter concavidade para baixo e também toca no ponto quê? C. Você chega aqui e falta só estudar isso aqui da parábola. O que dela? O vértice. Rodrigo, o vértice, o que seria isso? É aquele pontozinho onde ela está fazendo uma mudança dentro dela mesmo e por ele passa um eixozinho chamado eixo de simetria. Olha um desenho aqui por mim. Temos aqui o eixo da ordenada, o eixo da abscissa, a parábola com as suas raízes e aqui, aquele eixozinho que eu te falei, o eixo de simetria. Aonde? Nesse pontozinho aqui, exatamente nesse pontozinho aqui, onde ela muda o sentido, ela vai ter o quê? O vértice. Continua. As coordenadas do vértice são duas. Como todo ponto ali, no eixo cartesiano, vai ter um x e um y. Só que eu vou chamar de x do vértice e y do vértice. Meu aluno, como a gente vai estudar esse x do vértice e esse y do vértice? Eu vou te explicar. Pensa bem. Primeira coisa, o x do vértice vai sempre estar entre o quê? As duas raízes. Eu viro para você e faço uma seguinte pergunta. Se eu tenho 0 e 10, quem é o termo que está no meio? Você. Rodrigo, fácil, 5. 5 é o termo que está no meio. Parabéns. Agora, vou te dar um tempo, hein? Entre 4 e 44, qual o termo que está no meio? Pensou? Você vai me responder 20, 44, menos 4, 40, sobre 2, 20. Errou. Por que você errou? De 4 a 20 anda quanto? 16. De 20 a 44 anda quanto? 24. Está errado. Sabe por quê? Eu te induzi ao erro. Quando eu falo de 0 a 10, você pensa 10 menos 0 sobre 2. Não é 10 menos 0, meu querido. É 10 mais 0 sobre 2. Então, da mesma forma, entre 4 e 44, não era 44 menos 4, e sim o quê? 44 mais 4. E 44 mais 4 vai a quanto? 48. Sobre 2, 24. Esse é o termo médio. De 4 a 24 anda quantas unidades? 20. E de 24 a 44 também vai andar quantas unidades? 20. E se você tem uma parábola como essa que está aqui no desenho, você tem x1, x2. O vértice, meu querido, a projeção do x desse vértice está exatamente aonde? Entre aquelas duas dali. Como é que você calcularia isso? Mole, o que a gente acabou de analisar, você somaria as duas raízes e dividiria por quanto? Por 2. Olha só, x1 mais x2 dividido por 2. Isso vai ser exatamente o valor de quem? X do vértice. Só que você aprendeu lá em equação do segundo grau que tinha duas coisas. Soma de raízes, menos b sobre a. Produto de raízes, c sobre a. Se a soma dessas duas raízes é menos b sobre a, quando eu tiver menos b sobre a dividido por 2, como é que faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha o resultado. Menos b sobre 2a. E aí? E aí você já tem o que agora? O x do vértice. Analisa comigo nesse gráfico. Você já tem o x do vértice. Poxa, se eu já tenho o x do vértice, como é que eu vou fazer para encontrar esse y do vértice? Pensa aqui, se você tem uma função, onde essa função daqui, você tem valores de x que vão bater na função, vão te dar uma imagem, outro valor de x bate e te dá outra imagem, quando eu pegar o x do vértice e substituir na função de que grau? Segundo. Que forma? ax2 mais bx mais c. Esse x do vértice bate aqui e reflete exatamente que valor? O y do vértice. Olha só como você calcula esse y do vértice. Analisa comigo. Y é ax2 mais bx mais c. Como eu te falei, aonde está esse xzinho? Vai entrar quem? Menos b sobre 2a. Aonde está esse outro xzinho? Também vai entrar quem? Menos b sobre 2a. E lembra, quanto que dá menos b sobre 2a ao quadrado? Olha, seguindo, a que multiplica quem? B ao quadrado sobre quanto? 4a ao quadrado. Menos, presta atenção, menos b ao quadrado sobre quanto? 2a mais c. Meu querido, quando você fizer o MMC daí, vai dar exatamente o quê? 4a. Porém,
em cima, no numerador, vai dar que valor? Cuidado, menos b ao quadrado mais 4ac. Epa, Rodrigo, esse menos b ao quadrado mais 4ac é igual a uma coisa que eu já aprendi. O quê? O delta. Mas o delta é b2 menos 4ac. Então não é delta, meu querido, é menos delta. E você acabou de concluir que o y do vértice tem uma relação para ele. E qual vai ser essa relação? Y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Ou seja, você já tem as duas coordenadas do vértice. Acompanha comigo. Quando eu tenho x do vértice, y do vértice, o mais importante, x do vértice fica com menos b sobre 2a, enquanto o nosso y do vértice vai ficar com que conta? Menos delta sobre 4a. Mas, meu aluno, se a é maior do que zero, o y do vértice recebe o nome de mínimo, porque seria o ponto mais baixo da função, a menor imagem que ela tem. E o x do vértice recebe o nome de minimante. Por quê? Porque se você olhar bem a sua parábola com concavidade voltada para cima, vai ter um ponto aqui embaixo, um ponto mínimo de imagem. E o que leva a ter esse mínimo é o chamado o quê? Minimante. Agora pula para mim. E se o a for menor do que zero? O y do vértice recebe o nome de quê? De máximo, pois seria o ponto mais alto da função, ou melhor, o que tem a maior imagem. Mas, meu aluno, se o y do vértice é o máximo, o x do vértice vai ser chamado de quê? Maximante. Por quê? Porque é ele que te leva a ter o valor, o quê? Máximo. Pensa aqui comigo, olha para cá e analisa. Nessa função, você vai ter o eixo x, o eixo y. Como você viu, o x do vértice aqui é o valor que vai bater e vai refletir. Esse a daqui é positivo ou negativo? Esse a é negativo, concavidade para baixo. Logo, bate e te dá o valor o quê? Mais alto. Esse aqui é o maximante e esse daqui é o valor o quê? Da função máximo. Ei, dá para resolver um exercício só para ver se clareia a ideia? Vamos agora para uns exercíciozinhos para você trabalhar melhor isso. Acompanha comigo aqui. Observe a figura onde estão representados uma reta e uma parábola. Olha bem, você tem uma parábola com cavidade voltada para cima e tem uma reta crescente aqui. Você já aprendeu reta, equação da reta, todos os itens. Pensa, o ponto 2 é um ponto que vai ter interseção entre quem? Entre a parábola e a reta, porque nesse ponto eles dois se encontram. Logo, nesse ponto o y dos dois é o mesmo. Os dois vão ter a mesma que? Imagem. Continuando, você vai ter o seguinte. Se a reta tem a equação x menos y mais 1 igual a zero, calcule a equação da parábola. Como é que eu vou fazer para achar a equação dessa parábola? Pensa, você tinha alguns pontos lá e a reta cortava em alguns pontos também. Analisa só. A raiz da equação para y igual a zero é igual a uma das raízes da parábola. Por quê? Porque a parábola tinha um pontinho onde a reta tocava no eixo x igual para os dois. Logo, pensa, se eu pegar y igual a zero na equação da reta, você vai ter x menos 0 mais 1 igual a zero. O que nos leva à conclusão que aquele xzinho daquele ponto dali vai ser exatamente quem? Menos 1. Continuando, você vai pegar agora o x igual a 2. Por que o x igual a 2? Porque o x igual a 2 era um ponto que pertencia tanto à reta como à parábola naquela interseção. Era isso ou não era? E quando eu pego o x igual a 2, eu vou substituir aqui. Presta atenção, olha para você não errar. 2 menos y mais 1 vai ser igual a 0. Logo, y igual a que valor? 3. Opa, da reta você já tem duas coordenadas. Quais, Rodrigo? Eu não lembro. Lembra? A gente acabou de achar. Primeiro ali, quando o x é o quê? Menos 1, o y é 0. E depois, quando o x é 2, o y é 3. Mas esse ponto só pertencia à reta? Não, porque eram exatamente os dois pontos que, além de pertencer à reta, pertenciam a quem também? A parábola. Mas, meu aluno, se você olhar bem para essa parábola, olha o que ocorre com o x do vértice dela. Como o x do vértice dela é igual a 0, temos que, qual era a fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a igual a 0. O 2a que está dividindo passa multiplicando. Resultado final, b igual a 0. Meu aluno, vem comigo e acompanha. Você já tem 2 pontos por onde ela passa e, além de ter 2 pontos, você tem o valor de b da parábola. Como é que era uma função mesmo do segundo grau? Você vai ser y igual a ax2 mais bx mais c. Se o b vale 0 e você tem 2 pontos, é só substituir. Como substituir?
Fácil. Para x menos 1, o y é 0. Para x2, o y é 3. E quando você substitui, olha o que você encontra. Para o primeiro ponto, menos 1 e 0, e depois para o 2 e 3. Com quem mesmo? Com b igual a 0. Y igual a ax2 mais bx mais c. Primeiro aqui já é 0. Passando aí, teremos menos 1 e 0. Primeiro dos pontos, bota 0 no lugar de y e menos 1 no lugar de quem? X menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais c. Mas quem era esse bzinho mesmo que você aprendeu? 0. E se o bzinho é 0, isso tudo se torna o quê? 0. Logo, 0 igual a mais 0 mais c. O mais c vai para lá. Você conclui que a é igual a quem? Menos c. Mas, meu aluno, você substituiu um ponto. Para aí? Claro que não. Tem o outro. Qual era o outro mesmo? Para x igual a 2, o nosso y dava o quê, hein? 3. E analisa comigo. Com x2 e y3, nós vamos ter 3 igual a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais c. Fazendo as contas com b zero de novo, cancela tudo. 3 igual a 4a mais 0 mais c. Lembra, quem era a mesmo? Menos c. E se a é menos c, presta atenção. 4 vezes menos c daria menos 4c mais c, menos 3c. E se menos 3c é igual a 3, quanto vai dar só o valor de c? Menos 1. Meu aluno, você acabou de achar o quê? c igual a menos 1. Se c é igual a menos 1 e o a é igual a menos c, quanto vai dar a? Olha, a vai ser igual a 1. c menos 1 e o b o quê? 0. Substituindo, você chega à conclusão que y é igual a x ao quadrado menos 1. Valeu ou não valeu, meu querido? Vamos agora para um segundo exercício. Acompanha comigo o que vem dizendo esse segundo exercício para a gente. Pensa só. Um quadrado deve ser construído sobre a hipotenusa A de um triângulo retângulo de catetos B e C, conforme representado na figura que segue. Um triângulo retângulo de catetos B e C e uma hipotenusa A, sendo esse A daqui um dos lados do quê? Do quadrado. Olha o restante do texto. Se B mais C é igual a 10, determine A, B e C para que a área desse quadrado seja o quê, meu aluno? Mínima. Se B mais C é igual a 10 e eu quero achar essa área mínima, faz uma brincadeira aqui comigo. A área do quadrado é A ao quadrado. E você sabe que A ao quadrado é igual a quem ali no triângulo retângulo embaixo? B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que você tem aqui B mais C igual a 10. Posso isolar um desses termos e passar o outro para o outro lado? Posso ou não posso? E quando eu faço isso, olha o que ocorre. Vai ficar B igual a quem? 10 menos C. Mas, meu aluno, como é que era o teorema de Pitágoras mesmo? Analisa comigo. Se A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, e você também sabe que A ao quadrado era o que mesmo? A área do quadrado. E se a área do quadrado é A ao quadrado, B mais C era igual a 10, você isolou B, B é igual a 10 menos C, junta todas essas informações. Olha a brincadeira que vai ocorrer. Analisa comigo aqui agora. A ao quadrado é igual a, no lugar de B, você substituiu o quê? 10 menos C ao quadrado. Mais quem? C ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, olha o que a gente vai ter. A ao quadrado igual a 100. Quem era 100? Lembra? 10 menos C ao quadrado fica o quadrado do primeiro, 100. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, menos 20C. E o quadrado do segundo, C ao quadrado, mais o Czinho. Equação final, A ao quadrado igual a 2C ao quadrado, menos 20C, mais 100. Meu aluno, você aprendeu comigo que A ao quadrado era a área do quadrado. E ele quer que essa área do quadrado seja o quê? Mínima. E como você vai ter um A positivo e uma função do segundo grau, satisfaz tudo o que você quer, com cavidade voltada para cima e o ponto mínimo aqui. Mas pensa, o que ele quer? Ele quer os valores ali para que aquilo seja mínima, não é? Para que aquela área seja mínima. Você vai ter que achar o que dessa função? O x do vértice. Por quê? É aquele valor chamado o quê? Minimante. É ele que vai fazer com que aquela área seja o quê? Mínima. Pensa e analisa comigo no exercício. Se você tem área do quadrado igual a 2C2 menos 20C mais 100, como é que vai ser o nosso x do vértice? Olha só, o x do vértice vai ser menos B, que era o menos 20, menos 20, sobre quantos A's? 2A.
E aí você conclui o quê? Que o x do vértice, nossa, é igual a quanto? 5! Mas o x do vértice, lá naquela função, estava no lugar de que letra? O xzinho da nossa função era que letra mesmo? Olha lá, C. E quem era o B? O B era 10 menos C. E se o nosso Czinho é 5, o Bzinho vai ser o quê? 10 menos 5, que também é quem? 5. Logo, C igual a 5 e B igual a 5, de novo, usa Pitágoras. A vai dar exatamente que valor substituindo na equação lá de Pitágoras? 5 raiz de 2. Meu aluno, o que você acabou de encontrar? Acabou de encontrar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Mas ele queria só as coordenadas B e C, não era? Ou seja, quais são os valores dos catetos em 5 e 5? Valeu ou não valeu, meu amigo? Minha dica de hoje, meu aluno, é que você estude função do segundo grau, principalmente nos pontos máximos e mínimos. Por quê? Porque você vai ter, toda vez que o nosso A for o quê? Positivo, a parábola para cima. Logo, aquele ponto dali vai ser o mínimo. E uma função você pode relacionar vários itens. Ou seja, você pode chegar e falar o lucro de uma empresa com A positivo vai ser o quê? Mínimo. O lucro de uma empresa com A negativo lá no alto seria o lucro o quê? Máximo. Então, muita atenção. Estude mínimo e máximo da função. Isso vai te ajudar não só nos exercícios de matemática, como talvez na tua vida prática. Isso é importante. Foi um prazer hoje ter dado aula para você mais uma vez. E eu conto com você qualquer dia. Um abraço